Paz. Paz é a grande necessidade da raça humana, é a nossa grande necessidade, e vemos que nesses dias as pessoas têm clamado por paz e feito até manifestações de rua, manifestações públicas apelando pela paz. É a nossa grande necessidade. E segundo a palavra de Deus, a obtenção da paz, a experiência da paz e da perfeita paz, ela está vinculada a obtermos uma vida com propósito. Ninguém consegue ter uma vida, uma experiência de paz sem ter uma vida com propósito, sem ter sentido na sua vida. Isso está muito claro. Isaías capítulo 26, no versículo 3, ali o Senhor nos diz que a perfeita paz depende de quem tem um propósito firme em Deus, uma relação de confiança em Deus. E essa é a nossa necessidade, conhecermos este propósito, qual é a vontade de Deus na nossa vida. E essa vontade revelada certamente vai nos proporcionar um sentido, uma direção, uma razão de existência. E isso nos coloca num ambiente seguro e firme de paz. Tratando desse assunto, Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, no capítulo 1, e vamos diretamente ao versículo 9 e o versículo 10, ele diz que ele e os irmãos ali, e na ocasião ele estava preso numa prisão domiciliar em Roma, mas ele diz que ele e os que o acompanhavam na prisão, juntamente com Epáfras, que era lá de Colossos, estavam orando insistentemente diante de Deus em favor da igreja, dos cristãos que moravam em Colosso, pedindo que eles recebessem da parte de Deus a revelação do pleno conhecimento da vontade de Deus. Por esse motivo também nós, desde o dia em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. É importante nós observarmos que Paulo trata desse assunto num ambiente de cristãos, de pessoas que já tinham obtido uma experiência, já tinham um relacionamento com Deus, já sabiam quem era Deus, já tinham uma revelação da vontade de Deus, mas que ainda careciam, e daí a razão dessa súplica persistente, a oração de Paulo com os demais irmãos, careciam de ter esse conhecimento ampliado, estendido, ao nível de terem o pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso nos mostra que, mesmo apesar de sermos cristãos, ainda podemos estar aquém do nível de conhecimento da vontade de Deus que é necessário para que o versículo 10 possa ser produzido. O versículo 10 passa a ter realidade com o cumprimento do que está no versículo 9. O versículo 10 diz: e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente. Nós só podemos agradar a Deus plenamente, Deus que nos criou, Deus que nos fez com um propósito, nós só podemos agradar a Deus quando nós estamos praticando aquilo que é da sua vontade, alinhados ao seu propósito, ao seu caminho. Uma pessoa que desconhece, desconhece a vontade de Deus, ela vive pela sua própria vontade, certamente ela não vai ter uma vida que agrada plenamente a Deus. E isso vai produzir o custo de um viver alienado, independente. Isso por causa da queda do homem desde o princípio. O homem decidiu tomar o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade. Isso colocou a humanidade nessa rota de destruição e caos que nós observamos.
Mas aqui a necessidade é deste conhecimento e necessidade de cristãos. E é impressionante quando se pergunta a alguém que é cristão, e às vezes cristão por um bom tempo já, se ele tem um conhecimento, se ele já tem a revelação de qual é a vontade de Deus na sua vida, se isso está claro para ele, está muito bem definido, né? Qual é o objetivo, qual é a razão, qual é o sentido da sua vida, o que é que Deus quer de você? Quando é feita essa pergunta, muitos, ou a maioria dos cristãos tem dificuldade de responder. Apresentam, às vezes, algumas respostas. Não, eu acho que a vontade de Deus para mim é isso, eu acho que a vontade de Deus para nós é essa, eu acho que Deus quer isso da gente. Entra muito nessa questão de achismo, eu acho. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que essa revelação ela precisa ser precisa, profunda, bem definida. E essa experiência, essa revelação, é o fruto de uma obra do Espírito Santo. Ele diz, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Significa, isso vem da esfera do Espírito, não é da mente humana, não é do nosso raciocínio, da nossa observação humana. É revelação de Deus e uma experiência espiritual que é fundamental, que é essencial para nós termos um viver e agradar plenamente a Deus. Um viver que seja frutífero em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Esse é o sentido, esse é o objetivo. Então, é importante nós observarmos isso, que o fato de nós sermos cristãos já não nos garante que temos o pleno conhecimento da vontade de Deus, como esses cristãos lá em Colosso. E Paulo está aqui mostrando essa grande necessidade. Eu creio que a maior necessidade que nós temos é esta. Nós precisamos nos debruçar e considerar profundamente essas palavras. A grande necessidade que nós temos é obter da parte de Deus o conhecimento pleno e transbordante da sua vontade. Porque isso certamente vai nos blindar, vai nos proteger de sermos conduzidos a doutrinas diversas com raciocínios humanos, falazes que circulam por aí, tá? Com a capa de que é a vontade de Deus. Hoje nós encontramos muitas pessoas em rota de colisão à vontade de Deus, achando que estão fazendo a vontade de Deus e não estão. Então, este conhecimento, esta revelação espiritual, ela é fundamental para que a nossa vida esteja alinhada à vontade de Deus, dentro de um propósito firme, de uma paz plena, perfeita, que garante um sentido, uma qualidade de vida, uma vida vencedora, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida frutífera. E essa é a nossa proposta, essa é a nossa oração, que Deus nos dê esta revelação e que essa revelação se torne um propósito firme na nossa vida, para que nós tenhamos uma vida de paz, frutífera e de um bom testemunho aqui nesta terra. Esta é a minha oração. Amém.